Olha aí, vídeo 99. O próximo vídeo é o número 100, que vai ser uma live de perguntas e respostas. Estou te aguardando. Católicos querem saber. Por que eu estou chamando tanta atenção para o vídeo número 100? Porque o vídeo número 100 vai marcar o encerramento dessa primeira temporada de vídeos aqui no canal. E depois nós vamos fazer uma segunda temporada com outro modelo de vídeo. Eu espero que você goste. Então aguarde as informações do vídeo número 100. Bom, gente, pergunta do Dizinho68. Dizinho68, não sei se ele tem 68 anos, se ele nasceu em 68, ou se 68 é o número que ele gosta, ou o que é 68, eu sei lá. Dizinho perguntou. Qual é a pergunta do Dizinho? Judas Iscariotes. Ah, Dizinho quer saber sobre Judas. Judas Iscariotes, ele tinha a obrigação de trair Jesus? Judas Iscariotes podia escolher não trair Jesus ou isso estava determinado? Olha que esse assunto é complicado, porque o pessoal põe na cabeça umas coisas que depois é difícil tirar. O pessoal pôs na cabeça o seguinte sobre Judas. Judas fazia parte do plano de Deus. Então Judas cumpriu um papel importante de trair a Jesus e de entregar Jesus. Assim, se não fosse o papel de Judas, se Judas não tivesse traído Jesus, a salvação não teria acontecido. E aí eu te pergunto, então Judas é inocente? Então Judas é um boneco na mão de um ventríloco chamado Deus, que manipulou Judas como pôde para Judas fazer o que ele queria. Ou seja, para Deus salvar a humanidade, condenou um homem. Foi Judas. Está entendendo? Então é muito complexo isso aí. Esse modo de raciocinar não está certo, não. Vamos entender? Salmo 40 ou 41, dependendo da Bíblia, tem uma frase que foi entendida como uma profecia. A frase é: aquele que senta comigo à minha mesa, que come do meu pão, ele vai me trair. Então essa frase foi entendida como uma profecia de Judas, porque Judas sentava à mesa com Cristo, estava na última ceia, comeu o pão e o traiu. Então o Salmo, escrito séculos antes de Jesus, fez uma profecia a respeito de alguém que iria trair e que sentava-se à mesa e comia do mesmo pão. Aí o que o pessoal entende? Bom, se o Salmo escrito séculos antes de Jesus fez uma profecia, então estava determinado que Judas trairia. Porque o Salmo fez a profecia. Então o Salmo determinou que Judas trairia. Então Judas não tinha escolha. Judas veio para isso. Só que Jesus diz de Judas, era melhor que não tivesse nascido. Ou seja, Jesus não concordou com a atitude de Judas. Mas Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Mas se o Pai tinha determinado que Judas tinha que trair, por que Jesus não concorda com Judas? Por que Jesus não diz para Judas, ótimo, parabéns, cumpriu o Salmo, é isso aí. Então entenda. Você não pode confundir profecia com determinismo.
O Salmo fez uma profecia, previu, mas não determinou. Vamos separar as palavras? Previsão e determinação. Quando um estudioso do clima faz uma previsão meteorológica, ele faz uma previsão ou uma determinação? Ele, pelos equipamentos que tem, pelos cálculos que faz, ele diz, olha, amanhã vai chover. Ele previu ou ele determinou a chuva? Ele previu. Pode ser até que nem chova. Mas ele previu. Previu por causa das condições que ele viu, através dos seus estudos, antecipadamente. Então, ele antecipa uma realidade que ele não determinou, que está para acontecer. Ele tem a capacidade de prever, mas ele não tem a capacidade de dizer, eu quero que chova amanhã. Não. O Salmo previu, não determinou. Ou seja, Judas não traiu porque o Salmo previu. O Salmo previu porque Judas iria trair. Em outras palavras, Judas, na liberdade dele, no livre-arbítrio dele, escolheu trair. Por causa do que ele escolheu, antecipadamente, o Salmo previu. Então, Judas não estava determinado a trair, não tinha uma determinação divina para que Judas traísse. Judas traiu no seu livre-arbítrio. Porque se você acreditar que Judas tinha que trair, então você tem que achar que Judas é santo, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Se estava determinado, então Judas é santo. Ou você tem que escolher que Judas é santo, ou você tem que dizer que Deus é maquiavélico. Porque Deus determinou que alguém fizesse um mal e ainda condenou a pessoa pelo mal que ela fez. Entende? Então é uma coisa que não cabe. Não faz sentido. Então qual que é o sentido? Judas, na sua liberdade, na sua escolha, no seu livre-arbítrio, decidiu trair. Muito bem. Ao decidir, ele entregou Jesus às autoridades. Ok. Mas isso não estava no Salmo, escrito séculos antes? Sim. Porque o salmista previu. Não determinou. O salmista previu que Judas, em sua liberdade, o trairia. Está claro isso? Então, Judas tinha a escolha de não trair? Tinha. Claro que tinha. Você não também tem escolha? Judas também teve. Segunda pergunta que você me faz. E se Judas não tivesse traído, como seria? Aí essa é mais difícil ainda. Porque se Judas não tivesse traído, eu não sei como seria. Porque isso não foi revelado, né? Essas coisas de e se é muito complicado. Porque o e se são possibilidades que nunca terminam. E se Adão e Eva não tivessem pecado? E se Jesus não tivesse escolhido vir? E se Deus não tivesse criado o mundo? E se Judas não tivesse traído? E se? E se? E se? Aí é infinita
há possibilidades, são infinitas possibilidades. Acabou. Não tem mais jeito de você responder. Então eu tive um professor, que eu já falei dele aqui, Dom Estevão Bittencourt, que uma vez perguntaram isso a ele. E se? A pergunta não era sobre Judas, era sobre Adão e Eva. E se Adão e Eva não tivessem pecado? Como o mundo seria? Aí Dom Estevão respondeu algo que eu o imito toda vez que eu recebo uma pergunta de e se. A resposta de Dom Estevão foi: já é tão difícil dizer o que foi, imagine então dizer o que não foi. Assista esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Tchau! E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.